Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, através do canal 19 da NET TV Santa Maria, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui para falar sobre um assunto também muito, não digo um assunto especial, mas um assunto curioso. E por ser curioso, imagino que é interessante. Hoje nós vamos falar sobre lugares mal assombrados. E não que esse meu convidado já tenha ido ou conheça algum lugar mal assombrado, mas ele é um estudioso da doutrina espírita e o nome dele é Paulo Caetano. Paulo. O Paulo é a segunda vez que eu trago o Paulo aqui para a gente bater um papo. E hoje, especialmente hoje, eu convidei o Paulo para bater um papo sobre casas mal assombradas. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. Boa tarde, Jader, e a todos os ouvintes. É um prazer retornar aqui a esse teu programa, que é de longa escuta já na comunidade, e ajudar a esclarecer algumas questões sobre a doutrina espírita a respeito desses temas básicos do entendimento que Kardec lançou para nós. E como nós estudamos essas questões na Casa Espírita, é bom sempre a gente popularizar esse conhecimento, né? Para que as pessoas tomem um pouco mais de noção dentro de uma visão racional de como se processa o relacionamento do mundo espiritual dos desencarnados conosco. Exatamente. Os encarnados. Os chamados mortos com os chamados vivos. Quando que na verdade eles estão mais vivos do que nós, né, Paulo? Continuamos, a vida não tem fim, né? Ela é uma continuidade permanente. Exatamente. Independente de onde nós estejamos. Sim. Das dificuldades que nós estejamos passando, ou das situações felizes que a vida nos proporciona, a vida é uma continuidade permanente. Exatamente. Paulo, e já que nosso assunto vai versar sobre casas mal assombradas, te pergunto, existe casa mal assombrada? Pois é, esse tema é bem interessante porque essa questão da assombração, né, de um lugar diz respeito o aspecto de uma sombra espiritual que recaia sobre ele. E, na verdade, nós vivemos em constante relacionamento de espíritos encarnados, que somos nós as pessoas do mundo, com os espíritos desencarnados, que somos nós quando sairmos do mundo, e aqueles que lá estão e que vêm para cá, tiram um período, depois voltam para a dimensão espiritual, na compreensão da doutrina espírita. Então, na verdade, todos os lugares têm registrada a presença de espíritos desencarnados. Segundo nos dizem os relatos dentro da doutrina espírita e do movimento espírita, a Terra estaria programada para cerca de 3 bilhões de espíritos. Nós temos 25% desse pessoal aí todo encarnado atualmente. Então, existe muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. E eles estão por todos os lugares. Então, esta sombra espiritual que existe sobre a Terra, ela nos acompanha a todos, não como algo ruim, mas como uma presença espiritual dos desencarnados no mundo. Muitas vezes, e na maioria delas,
fazendo um esforço para nos ajudar a nos elevarmos espiritualmente também e avançarmos no nosso processo de iluminação espiritual, pessoal e social. Perfeito. Agora, é do vocabulário popular que nas casas, entre aspas, mal assombradas, escutam-se barulhos, cadeiras arrastando, prato caindo, gritos. Quem é que é o responsável por isso aí, Paulo? Que espíritos são esses que fazem isso acontecer? Na verdade, o que move o mundo é a vontade humana, a vontade do espírito. E os espíritos desencarnados se utilizam de uma certa energia presentes nos encarnados para, em determinados lugares, produzir fenômenos de ordem material. E produzem também fenômenos de ordem puramente espiritual. O que se dá nesses momentos em que se registram esses fatos, segundo os nossos estudos da doutrina espírita, é a manifestação de vontade, de comunicação de espíritos desencarnados com espíritos encarnados, seja para passar uma mensagem, seja para assustar alguém, seja porque espíritos zombeteiros existem encarnados e, evidentemente, quando desencarnam, não se tornam melhores do que eram. Então, continuam espíritos zombeteiros também no mundo espiritual e podem produzir esses fenômenos até para intrigar as pessoas encarnadas, mas eles se utilizam de uma energia que é própria dos seres encarnados para produzir esses movimentos que nós constatamos através de sons, de ruídos e até de movimentos, às vezes, das coisas. Mas nesses lugares em que se percebe isso, existe a necessidade de um médium encarnado para que esses fenômenos aconteçam? Existe a presença de um médium no local ou próximo, mas a pessoa pode dizer, mas eu não sou médium. Ocorre que, segundo explica Allan Kardec, nos livros básicos da doutrina, todos nós somos médiuns, porque todos nós somos seres da mesma natureza dos seres espirituais que estão desencarnados. Então, se comunicar com os espíritos desencarnados, os encarnados, é uma aptidão natural que nós temos. Então, mesmo que nós não tenhamos consciência, nós, mesmo não sendo um médium muito patente, muito fortemente registrável, alguma mediunidade todos nós temos. E a presença espiritual em um corpo energético, que é o nosso corpo biológico, num determinado lugar, possibilita que sejam manipuladas essas energias pelos espíritos desencarnados para produzir fenômenos. Então, qualquer um que esteja no local ou próximo, bem próximo do local, pode fornecer essa energia necessária para produzir esses fenômenos. Disse que esses espíritos que fazem acontecer esses barulhos, essas aparições, são espíritos de antigos moradores. Tem alguma fonte de verdade nisso? Podem ser. As pessoas ainda mais apegadas às coisas materiais têm dificuldade de se desfazerem delas. E é também razoável nós supormos que quando essas pessoas desencarnam, que elas passam para o mundo espiritual, o seu pensamento pode continuar apegado àqueles lugares. E como o espírito se movimenta no mundo dos espíritos através do pensamento, ele de alguma forma poderá estar lá. Mas não necessariamente. Podem ser esses movimentos serem produzidos por outros espíritos que não têm sequer afinidade com aquele lugar, mas têm alguma afinidade com aquelas pessoas que transitam por ali e que vão a esses lugares. Então, tanto uma quanto outra situação pode ocorrer. Agora, os espíritos um pouco mais evoluídos, um pouco mais esclarecidos, mesmo nós,
que somos pessoas comuns do mundo aqui, somos instados ao desencarnarmos a nos desapegarmos das coisas materiais. Então, a maioria de nós, com um breve tempo, vai se desapegando desses lugares e vai se ocupando das coisas espirituais que lhes são importantes. Assim como nós, quando encarnamos, nos apegamos às coisas materiais e sociais que nos são importantes naquele momento existencial do ser encarnado. Então, esses movimentos podem ocorrer de presenças espirituais, tanto pelo apego de pessoas a determinados lugares, como pelo apego de pessoas a determinadas pessoas que estão ali, ou até mesmo espíritos que estão por ali e que se movimentam sem sequer estar vinculados às pessoas ou aos lugares. Agora uma pergunta é a seguinte, Paulo, que normalmente as pessoas têm medo dos lugares chamados mal-assombrados muito mais à noite do que o dia. Esses espíritos que, entre aspas, assombram esses lugares, essas casas, eles só fazem isso à noite? E se fazem, por que à noite? Allan Kardec nos diz no Livro dos Médiuns que os espíritos estão por todos os lugares o tempo todo. O que ocorre mais à noite é por uma questão cultural nossa, de uma noção de que a noite é um lugar perigoso para nós encarnados diante dos espíritos desencarnados, aquelas histórias fantasiosas que culturalmente passaram pelo tempo e chegaram até nós. Mas os espíritos estão sempre em todos os lugares. Ocorre também que durante a noite há um silêncio maior e há um aquietamento maior também de nós, espíritos encarnados. E quando nós estamos mais suscetíveis a perceber as coisas que estão à nossa volta, porque há um maior silêncio e porque nós nos ocupamos com as coisas que estão ali naquele local, há uma tendência a nós ficarmos mais perceptivos daquilo que ocorre. Então a nossa percepção se aguça quando estamos num lugar em silêncio e sobretudo quando nós estamos um pouco assustados. Então a gente começa a ver inclusive movimentos espirituais no que é apenas o estalar de uma madeira que se dilata, né? Um barulho de um animal que faz um movimento, o uivo de um bicho do lado de fora. Então nós temos essa tendência que é cultural de muitas vezes associar os movimentos noturnos em lugares lúgubres e escuros a uma relação com espíritos desencarnados, o que pode até ocorrer, mas não é a regra de espíritos se manifestarem dessa forma. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Mas antes de encerrar, eu vou deixar uma pergunta para o Paulo, que é a seguinte: como é que esses espíritos que habitam esses lugares chamados mal-assombrados fazem para emitir sons, arrastar cadeiras, panela cair, etc. e tal? Essa vai ser a pergunta inicial do nosso segundo bloco. Não saia daí, que é 1 minutinho e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19, o segundo bloco do programa Palavra Espírita, com o apoio dos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Jaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje eu estou recebendo aqui, para quem assistiu o primeiro bloco, Paulo Caetano. O Paulo é do Abrigo Espírita Oscar José Pitã e a gente está batendo um papo sobre assombração, casas mal assombradas. E no final do primeiro bloco eu perguntei para o Paulo como é que os espíritos que assombram essas casas fazem para produzir ruídos, Paulo? Pois é, nos estudos que a gente faz na doutrina espírita, a explicação ela é bem clara e bem racional. Os espíritos se utilizam de uma energia humana e do ectoplasma humano para agir sobre os objetos materiais, porque o espírito, como ele não tem um corpo no mesmo nível que nós temos, ele tem um corpo perispiritual que é muito mais tênue, ele teria dificuldades, ou sobretudo seria quase impossível ele movimentar exclusivamente pela vontade os objetos mais pesados. Então se utiliza do ectoplasma humano, que é um produto celular nosso, para produzir esses fenômenos, usando quase como uma longa mão nossa para realizar esses fenômenos. Não depende da nossa vontade de produzir isso. Nós apenas somos doadores dessa energia de que ele se usa para arrastar esses objetos, para derrubar objetos, até para produzir fogo, como nós já vimos algumas reportagens na televisão há uns anos atrás, numa cidade, parece que para a região de Santa Rosa, onde a presença de uma pessoa lá, que era um médium muito doador de energia, realizava fenômenos muito significativos. E sem a menor noção dele de que ele era médium, e sem que ele quisesse fazer isso, mas a sua presença possibilitava, por esse oceano de energia que ele fornecia, que espíritos zombeteiros e maldosos realizassem fenômenos perturbando todo aquele ambiente, que até pedras caíam sobre a casa, enfim, esses fenômenos assim. Mas ele é sempre um fenômeno de ordem espiritual conjugado com uma energia material de algum encarnado presente ou muito próximo daquele local. Só para clarear, deixar bem claro, então é absolutamente necessário que exista uma pessoa que forneça, mesmo sem essa pessoa não saber, ectoplasma, essa energia para que o espírito consiga fazer com que esses fenômenos aconteçam. Isso é o que nos diz a doutrina espírita. É necessário que exista um médium no local ou próximo do local, porque alguns médiums eles têm uma produção muito grande de energia, e essa energia pode ir um pouco mais longe do que alguns em quem esse registro é menor de externalização dessa energia pessoal. Então, de alguma forma, próximo daquele local, deve existir um espírito encarnado auxiliando, mesmo inconscientemente, mesmo sem querer, ou até dormindo, para que esses fenômenos se deem. Independe se ele está acordado ou dormindo. Independe. Ele, como é que eu vou dizer? Ele doa. Ele doa essa energia, porque nós somos, a gente começa a estudar um pouco, começa a compreender algumas explicações, né? Nós somos, na verdade, um composto de energia, porque toda a matéria se decompõe em energia, né? Segundo os estudos de Einstein, segundo a física quântica, do que eu não entendo nada, mas entendo os conceitos, isso permite que a gente possa se expressar a respeito. Nós reduzindo
a nossa vibração, nós vamos, a energia, quando ela reduz a sua vibração, ela se materializa. Quando ela entra num processo de maior vibração, ela se eteriza. Então, na verdade, tudo que existe no mundo é energia condensada. Então, o nosso corpo é um corpo composto só de energia condensada, mas essa energia condensada, ela também se propaga de forma não perceptível aos nossos olhos à nossa volta, que se fala da aura humana, né? Essa vibração que pode até ser fotografada pela máquina Kirlian, né? Fotografada de alguma forma a vibração que está em torno dos nossos corpos, que produz certa luminosidade. Então nós somos tudo, nós somos energia. Em outras palavras, a aura nada mais é do que a energia que circunda o nosso corpo. Exatamente. Agora, Paulo, é lógico que as pessoas têm medo das ditas casas mal-assombradas, mas é preciso ter medo mesmo? É um fenômeno cultural, e todos nós, mesmo os que estudamos a doutrina espírita, nós podemos nos assustar com algum fenômeno que ocorre em dado momento. Quando a gente está num lugar e acontece um fenômeno inesperado, a gente imediatamente procura entender o que está acontecendo. E aqueles que entendem menos disso, talvez se assustem mais até, porque é um fato inusitado. Mas não precisamos temer, porque os espíritos, eles têm os seus limites de atuação. E ao mesmo tempo em que espíritos zombeteiros ou maldosos circulam pelo mundo, espíritos benfeitores e solidários aos que estão encarnados também circulam pelo mundo. Então essa força é de algum modo anulada pela intervenção dos bons espíritos e pela nosso esforço mental em nos mantermos concentrados no bem. Então, se nós nos assustamos com alguma coisa, nós imediatamente podemos tomar uma postura elevada, e com isso já estamos estabelecendo uma proteção em torno de nós e do ambiente em que nos encontramos. Perfeito. É comum nessas casas mal-assombradas as pessoas escutarem sons, né? Agora, é possível fotografar um espírito? É possível fotografar um espírito. Segundo estudos feitos na época de Allan Kardec, porque eram estudos que precisavam ser feitos para dar credibilidade a esses fenômenos, que eram fenômenos coordenados pelo mundo espiritual. Allan Kardec era um agente dos espíritos desencarnados para codificar todo esse conhecimento espiritual. Então era comum naquele tempo, e pode acontecer ainda hoje, mas hoje já não se gasta tempo com isso, porque é muito gasto de energia para tal. Era comum naquele tempo, em determinadas sessões, ocorrer a materialização de espíritos a partir de ectoplasma. Um médium ficava deitado em repouso absoluto, um médium que tinha grande possibilidade de doação a ectoplasma, e começava a se produzir uma fumaça branca a partir dos orifícios naturais desse médium, e isso depois ia se apresentando sob a forma de uma configuração humana. Então o espírito se apresentava para eles como exatamente uma pessoa, e era possível tocar, porque era tátil a presença deles. Mas hoje, assim, é comum entre nós ainda os fenômenos de aparição de determinados espíritas, que umas pessoas veem porque são médiums e outras não veem porque não têm uma mediunidade desenvolvida a esse nível. Mas há também aqueles que se materializam e que qualquer um pode ver. Agora, ainda hoje. Uma coisa muito comum que as pessoas têm medo, é razoável ter medo de Sexta-feira 13, Gato Preto, essas coisas assim? Então. Essas crendices fazem parte de um processo cultural que se estabeleceu. Alguém observou um gato preto, aconteceu uma situação ruim para ele, aí o outro observou também, e daí já se universalizou que gato preto dá azar.
cruzar debaixo de uma escada, o cara cruza debaixo de uma escada, cai um vaso na cabeça, aí o outro cruza debaixo da escada e cai a escada por cima dele, então já é o suficiente para criar uma teoria, né? Exatamente. E essas teorias das crendices, que não tem nada cientificamente demonstrável e que não tem nada de razoável também. Agora, pode que espíritos zombeteiros, aproveitando das superstições das pessoas, também potencializem isso e façam com que esses fenômenos se tornem mais frequentes. Mas não tem nada que a doutrina espírita endosse nesse sentido. Perfeito. Agora, e para afastar esses, entre aspas, maus espíritos ou espíritos brincalhões, exorcismo ajuda, soluciona o problema definitivamente? O melhor exorcismo que nós podemos fazer é o bem. Todos os espíritos procuram aqueles com os quais têm afinidade para confraternizar. A gente vê isso num lugar, qualquer lugar que tu passe pela rua, as pessoas vão se aproximando de acordo com seus gostos serem parecidos uns com os outros. Os espíritos elevados, pela sua presença, eles criam um desconforto aos espíritos que não se vinculam às coisas mais elevadas. E se diz, para argumentar de uma forma compreensível, que quando acende uma luz, as trevas desaparecem, né? Não podem coexistir luz e treva ao mesmo tempo, isso como um fenômeno material. Perfeito. Né? Um fenômeno energético. E da mesma forma, por analogia, nós podemos usar essa figura para dizer que quando um espírito superior chega em determinado lugar, os espíritos inferiores se aquietam e imediatamente vão tratando de se afastar, porque a presença espiritual luminosa desse espírito lhes é incômoda e eles saem de perto. Então, o que nós podemos fazer para nos proteger de espíritos inferiores é praticar o bem e termos bons pensamentos e estarmos vinculados a movimentos bons no mundo. Então, a melhor forma de exorcizar espíritos atrasados da nossa presença é nós nos mantermos com o pensamento elevado, mas não num momento só. Termos uma conduta reta na vida, equilibrada, realizarmos o bem, sermos respeitosos, sermos solidários, sermos fraternos, porque nós com isso estaremos acompanhados de espíritos mais iluminados e essa já é uma proteção para nós, onde quer que nós estejamos. O que eu vou fazer, né? O nosso programa, Paulo, quando começa a ficar bom, termina. Quando começa a ficar bom, termina. Tá certo. Paulo, antes de encerrar, eu gostaria de deixar os próximos 15 segundos ou 30, como tu quiseres, para tu dizeres o que quiser. Eu quero agradecer essa oportunidade que tu me dá de mais uma vez vir aqui, mas eu quero também deixar uma mensagem para as pessoas. Fica à vontade. Nós vivemos hoje num mundo muito conturbado, não é só no Brasil, o mundo inteiro está conturbado. As pessoas estão muito apegadas a coisas imediatas e às vezes esquecem da sua dimensão imortal de espírito. Então, convidar as pessoas a procurarem se manter num nível elevado de pensamento e de ações concretas no mundo, porque nós não vamos transformar o mundo convencendo os outros. Nós vamos transformar o mundo sendo exemplo para os outros. À medida em que cada um de nós realizar um pouquinho dessa obra de melhorar em torno de nós, isso também vai contaminando e o mundo vai passando a ser um pouquinho melhor. Muito bem. E com essas palavras do Paulo, agradecendo mais uma vez ao Paulo Caetano por estar aqui conosco, nós vamos encerrando o nosso programa, não sem antes agradecer aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural,
Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa.